o sacerdote entrou no céu pela porta estreita e o anjo me foi mostrando aquelas mansões, cada uma mais deslumbrante, mais rica e mais cheia de encantamento. As pessoas que estavam lá dentro tinham uma fisionomia tão linda que fiquei confundido se eram anjos ou simples almas. Então a fisionomia das pessoas que este sacerdote viu lá dentro destas mansões, Jesus não disse que ele iria no céu, tem muitas moradas? Então, são as moradas, as mansões que ele fala aqui. Aí o anjo responde: são almas, as almas puras, disse-me o anjo. E continuou mostrando-me os diferentes degraus daquela felicidade. Então o anjo foi mostrando, como eu falei para vocês ontem, a hierarquia no céu, né? Das pessoas, né? Dos espíritos que vão alcançando a graça aqui na terra. Então o anjo foi mostrando esse degrau, né? Ali estão as almas humildes, lá mais adiante as almas obedientes, e ali quero mostrar-te as almas das crianças. Era um lugar maravilhoso, aureolado de luz, com anjinhos que iam e vinham sorridentes e felizes. Umas estavam mais altas do que as outras. Irmãos, são as crianças aqui que o padre viu, tá? Ele viu que no local onde estavam as crianças era um local maravilhoso, aureolado de luz, com anjinhos que iam e vinham sorridentes. E tinham umas crianças mais altas que as outras. Ele perguntou: por quê? Perguntou ao anjo: por que tem umas crianças mais altas do que as outras? Aquelas mais altas, o anjo, o querubim, respondeu para ele: aquelas mais altas estão mais perto de Deus. São as almas das crianças que na terra respeitarão a igreja onde está a Eucaristia. Olha só, irmãos, você que tem filho, você ensina o seu filho o respeito à Eucaristia, o respeito que devem ter com a igreja. A igreja é um templo santo, a igreja é um lugar sagrado. Aproximei-se um instante e pude ver a felicidade daquelas almas deslumbrantes, de luz pela suave magia da presença de Deus. E como eu estivesse muito admirado, explicou-me o meu companheiro o seguinte: olha só o que o anjo, irmãos. O anjo respondeu, quando o padre perguntou por que existia crianças mais altas, o anjo disse o quê? São as crianças que na terra respeitaram a igreja e onde está a Eucaristia. Aí o que o anjo vai dizer o seguinte para ele: na terra, a igreja é o lugar mais santo. Eu vou até repetir aqui, irmãos. Na terra, a igreja é o lugar mais santo. Onde é o lugar mais santo aqui na terra, irmãos? É a igreja. E o que tu faz dentro da igreja, nesse lugar mais santo na terra? Você faz baderna, fofoca dentro da igreja. Você, quando chega dentro da igreja, na hora, nem começou ainda a missa, mas você chega lá na igreja, você se senta no banco, aí vai cumprimentar parente A e B, vai cumprimentar o outro, vira as costas, aí fica conversando com o outro de trás, aí pega na mão, aí se levanta, vai bater papo com um lá dentro e outro. Irmãos, a igreja é o lugar santo, é o lugar onde a gente vai conversar com Deus. Eu sempre, sabe o que é que eu faço quando eu aprendi? Quando eu chego na igreja, eu gosto de chegar meia hora antes. Aí eu vou lá onde está o Santíssimo e fico lá conversando com Jesus até a hora que termina de colocar as intenções. Quando termina de colocar as intenções, que vai entrar o cântico inicial, aí eu saio da capela do Santíssimo e vou para o banco. Ah, mas Clailton, eu quero chegar cedo na missa para pegar a cadeira para me sentar. Eu não fico preocupado, irmãos, eu não fico. Se você tiver problema de saúde, tudo bem. Mas se você não tiver, não tenha preocupação em ficar em pé depois, não. Mas fique lá, ou então fique lá no seu banquinho, em oração, feche os olhos.
vá conversar com Deus. Muitas pessoas não têm, perderam essa noção. Olha o que o anjo está dizendo. Presta atenção que o anjo está dizendo aqui, irmãos. Na terra, a igreja é o lugar mais santo. É a casa de Deus por excelência, onde se realizam os atos litúrgicos em homenagem à Santíssima Trindade. A Santa Missa é o sacrifício da nova lei, ao qual estão obrigados a assistir todos os que desejam salvar-se. Irmãos, se tu não participa da missa todos os domingos, de hoje em diante você tem que ir para a casa de Deus. A missa, o que o querubim vai dizer para o padre? Para o padre em sonho. A missa, a igreja é a casa de Deus por excelência. Não venha com essa história de que a minha casa, basta a minha casa, a igreja é minha casa, eu tenho que rezar dentro da minha casa, não precisa mais eu ir em igreja, que a igreja é a própria casa, é o seu lar. Não, irmãos. A casa de Deus por excelência é a igreja aqui na terra. Porque lá é o local onde vai se fazer o sacrifício. Quem desejar salvar, deve assistir, deve participar, são obrigados a participarem da Santa Missa. Então, irmãos, você que não ia à missa todos os domingos, de agora em diante, passe a ir à missa. Todos os domingos, entre na casa de Deus por excelência. É a casa de Deus na terra. É onde Deus separou para ser, vamos assim dizer, a câmara dele, o quartinho de Deus aqui na terra, aquele lugar separado, no meio de tantos ambientes cheios de atribulados, o seu ambiente de trabalho, no dia a dia é atribulado demais. Onde é que é o local que é para tu encontrar a paz? Dentro da igreja. Mas às vezes a gente chega na igreja, lá já está tudo atribulado, do começo ao fim a gente titi, conversando no pé do ouvido. E sacerdotes que virem minha live, eu alerto a vocês, não tenham medo de exortar, de pedir para o povo se silenciar dentro da missa. Se quiserem falar que vão para fora. O lugar da missa não é para ficar com tititi, não. O lugar da missa não é para ficar mexendo em celular, não. Falem, sacerdotes, não tenham medo de perder fiéis, não. Falem a verdade. Eu sou professor, na minha turma, os alunos que ficam com celular, eu mando sair da sala de aula. Quer dizer, a sala de aula é mais importante do que uma missa? Não é. Atalhei o amigo dizendo, olha o que o sacerdote diz. Sei disso, meu querubim, que a missa, a igreja, é o local mais santo da terra. Esqueces que estás falando com um sacerdote? Não esqueci que és padre. Apenas quero chegar ao ponto seguinte. As crianças que se comportam bem na igreja, olha o que o anjo vai dizer. Pais que têm filhos, eduquem seus filhos, falem para os seus filhos da importância de se comportar dentro da igreja. Olha, quando eu era criança, eu não me comportava muito bem dentro da igreja, não. Eu saía, eu ia caminhando lá para frente, eu passava lá na frente do altar, lá onde estava o padre, né? Mas tinha momentos, porque minha mãe mandava eu me comportar, eu ficava quietinho, sem gostar de estar na missa. Eu estava lá na missa, mas não gostava não, né? Eu acho que se eu vou... Aqui depois nós vamos ler a história do purgatório, das crianças que vão pro purgatório, porque não se comportaram direito dentro da igreja, viu? Que morreram. Graças a Deus. Eu não morri criança, porque senão eu ia lá pro purgatório, porque não queria, não gostava da missa, não queria assistir a missa, ficava inquieto dentro da igreja. Eu ficava olhando no papelzinho para ver onde é que o padre já estava, aquele papel que a pessoa acompanha da missa, né? Aí eu ficava olhando, já tá bem que já tá terminando, já tá bem que, mas acabou a missa, é bem que termina, né? Porra, acabou, tchau. Então, irmão, graças a Deus, então é um lugar mais santo. Olha o que o anjo continua dizendo. Apenas quero chegar ao seguinte ponto. As crianças que se comportam bem na igreja, respeitando a presença de Jesus Cristo na Eucaristia, são aqui largamente recompensadas. Deus vem visitá-las 2 vezes por dia e manda sempre seus anjos para ficarem com elas. Não vistes aquelas crianças que estavam rindo e conversando na igreja domingo, a hora em que celebravas a Santa Missa? Pois bem, crianças assim não merecem os favores de Deus, porque estão desprezando a sua casa e a sua presença. Crianças que assim procedem na terra ficarão muito tempo no purgatório
antes de virem para o céu. Olha só, irmãos, aí você vai dizer assim: ah, mas são apenas crianças. Não é não. Ainda mais as crianças de hoje, com o celular na mão, com internet, estudando, sabem mais do que vocês, pais. A criança, quando ela já tem consciência das coisas, até onde eu saiba, a partir dos 7 anos, a criança ela pode ir até para o inferno. Nós vamos depois ver aqui os sonhos do Monsenhor. Nós vamos ver crianças no purgatório, que os anjos vai mostrar, e por que elas foram para o purgatório, crianças no inferno, né? Então, ensinem suas crianças. Não acho que é porque é menor. Para Deus, menor não é menor de 18 anos, não. É menor de 7 anos. Até onde eu sei, menor de 7 anos é que não tem consciência direito das coisas. Para Deus, menor de idade é menor de 7 anos. Criança que tem 7 anos para cima, olha a Jacinta de Fátima. As aparições de Nossa Senhora em Fátima. Das 3 crianças, se vocês forem ver a história, das 3 crianças, a Jacinta era meio sapequinha. Ela não queria rezar o texto direito, não. Quando a irmã Luz chamou para rezar, os 3 rezavam o texto todo dia, antes das aparições de Nossa Senhora. E a Jacinta dizia: não vamos rezar tudo não, que dá preguiça. Vamos rezar só Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Assim que ela ficava repetindo. E aí a irmã Lúcia foi na onda da sua priminha mais nova, de 7 anos. Aí quando Nossa Senhora aparece para as 3, a Jacinta não consegue conversar com Maria. Por quê? E o Francisco também não. O Francisco nem via Maria. Aí sabe o que Nossa Senhora disse? Porque quando passarem a rezar o texto direito, aí iriam ver ela, iria conversar com ela, iria escutar ela. Só a irmã Lúcia que conversava, ouvia e escutava, né? Por causa dessa traquinagem. Então as crianças, cuidado, viu, senhores pais? Vamos continuar aqui. Rapidamente meu pensamento voltou-se para a terra. Então, quando o anjo falou disso das crianças, o padre disse que o pensamento dele de repente se lembrou lá da terra. E imediatamente fiz o propósito de iniciar minha pregação sobre o comportamento na igreja, logo que voltasse ao mundo. Porque se as crianças que são pequenas sofrem no purgatório pela falta de respeito na igreja, que sofrimento não estão reservados aos adultos? Então, irmãos, se as crianças, por falta de respeito dentro da igreja, imagine quando está a Eucaristia, quando o padre já está celebrando a missa. Isso é só a falta de respeito dentro da igreja vazia, sem ninguém. Qual o respeito que tu tem, irmãos? Qual o respeito que tem dentro da igreja? Se as crianças vão para o purgatório, muito mais os adultos. E continuei meu passeio pelo céu, olhando a beleza divina da morada dos santos, seguindo a indicação que me fazia o anjo. Estava deslumbrado com tanta felicidade e, apesar de estar ali apenas em sonho, sentia-me tão feliz que fiquei admirado quando o anjo me disse que já fazia 1 mês que estávamos no paraíso. Então, irmãos, só uma noite de sonho que este padre teve, para ele, quando ele estava lá no céu, a sensação que ele tinha era que já estava 1 mês. Irmãos, olha só, eu estou trazendo para nós fontes seguras, tá bom? E todos os santos da Igreja Católica, que já são reconhecidos pela Igreja Católica, que já são aprovados de que as revelações deles são verdadeiras, todos eles dizem a mesma coisa, sem ter visto um e outro. Todos eles falam que a sensação de quando você está ou no céu, ter ido conhecer o céu, ou o purgatório ou o inferno, às vezes a sensação de uma noite é como se fosse 1 mês, né? Só uma noite. Agora imagina, irmãos, o teu parente morreu hoje, você está velando ele, e se ele tiver ido para o purgatório? Quando você fizer o enterro, que geralmente o enterro é 24 horas, o teu parente já passou 1 mês lá no purgatório sofrendo durante aquelas 24 horas que tu velou.
a melhor oferta que tu pode fazer a teu parente durante essas 24 horas, irmão, se você puder, ó, metralhe rosário por ele, ó, fique rezando, rezando, para a alma dele sair rápido, porque senão já vai ficar um mês. Um mês no purgatório, nós nem lemos ainda o que acontece no purgatório. Então aqui o padre está falando do céu, a sensação que ele teve do paraíso. É tão grande a felicidade que Deus reserva às suas almas que nem tomamos conhecimento de tempo. Então você não tem noção do tempo mais no plano espiritual, né? No mundo espiritual, seja lá qual for, o céu, o purgatório ou o inferno. Então a sensação que você está lá é como se tivesse muitos dias. Aqui se vive a plenitude do que é bom, sem notar que já faz mais de um mês que deixamos a terra. Irmãos, quantas vezes a gente não passa atormentados durante o dia com as nossas preocupações do dia a dia, né? Então o padre está falando aqui que no céu a sensação que ele teve é que tudo ficou esquecido, parece que tudo se concretizou, todas as preocupações dele passou, né? Ele se sentiu como se tivesse se sentindo leve, como uma pluma. Esse tempo de um mês que passou, ele pergunta para o anjo, presta atenção que ele vai perguntar ao anjo. Já passou um mês, isso tudo? Perguntei. Parece que foi neste instante que chegamos. Olha só, a sensação que ele tinha, o anjo disse que já tinha passado um mês. Mas o padre vai dizer, mas chegamos com agorinha pouco, que acabamos de chegar nesse instante. Olha só, como se fosse só um instante. Porque o padre estava sonhando, né? Ele não tinha nem acordado ainda. Geralmente uma noite de sono é 5 horas, né? E ansiosamente, temendo que já estivesse na hora de regressar, perguntei aflito: e já vamos voltar? O padre perguntou ao querubim. O anjo responde: não, respondeu o anjo, ainda ficará aqui por vários dias, porque tem uma surpresa para ti. Irmãos, como já está na nossa hora, essa surpresa que o anjo vai mostrar para o padre do céu, nós vamos ver agora só amanhã a continuação. Então, eu peço a vocês que quiserem receber as apostilas, pode entrar no link aqui do grupo do WhatsApp, aí vocês me peçam lá, vocês podem entrar e sair, é de graça, tá bom? Não cobro nada não pela apostila, eu vou mandar para vocês lá. Se vocês quiserem só as apostilas do que eu estou passando aqui, a apostila do Rosário de São Miguel, aí vocês entrem no link do grupo, aí apareça lá no grupo e diga: eu quero só a apostila. Aí você sai depois. Se você quiser ficar no grupo e gostar, pode ficar para você conhecer. Se você não gostar do grupo, você sai depois também, não tem problema. Tá bom? E bem está o link do grupo do WhatsApp, quem quiser entrar, tá? Nós colocamos assim: bem-vindo a quem chegou depois aí, né? A Francisca Bernadette. Pelo seu Francisco, né? A oração do Rosário já foi entregue aqui para todas as pessoas. A Cláudia. Boa noite a todo mundo aí, os que chegaram depois. Que é Quinha, né? Pois tá bom, irmãos. Então, para que chegue ao conhecimento de mais pessoas, eu peço a vocês que ajudem a divulgar, para que mais pessoas possam saber o porquê da oração do Rosário, dessa importância da oração do Rosário. Irmãos, eu vou colocar bem que antes de eu finalizar, eu vou colocar o link do YouTube para quem perdeu desde o começo. Vou botar o link aqui também nos comentários do YouTube para vocês virem da sequência. Hoje é o 3º dia, né, que nós já estamos lendo a história do céu, para vocês verem o comecinho como é que foi. Deixa eu pegar o link aqui do YouTube e mandar para vocês. Aí eu já peço, porque a gente quer colocar tudo no YouTube, fazer as lives todas através do YouTube ao vivo. Estamos precisando chegar em 1000 inscrições, porque o YouTube só deixa fazer live ao vivo se tiver 1000. Então, irmãos, está bem o link que eu já enviei eu não sei se foi, apareceu aí, do YouTube.
Tá bom? O link do YouTube. Para quem perdeu do começo, tá aí o link do YouTube. Então vamos fazer a oração de São Miguel para a gente finalizar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. Levante-se Deus por intercessão da bem-aventurada Sem Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, todas as milícias celestes, sejam dispersos seus inimigos, e fuja de sua face todos que os odeiam, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, então até amanhã e a gente vai continuar esta saga deste passeio do sacerdote junto com o anjo no céu, nessa maravilha, onde o anjo, o querubim, está levando o sacerdote a conhecer o céu e passar por vários compartimentos do céu, até chegar à presença de Deus, né? O anjo vai levar ele é uma das poucas pessoas que eu sei de história de santos que tiveram a honra de ir até a presença de Deus e ver a presença de Deus entre aspas, né? Ver entre aspas. Tá? Então, uma boa noite, até amanhã, que Deus, Nossa Senhora, os anjos nos protejam.